Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa excelente série, dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita nós iremos dar a resposta a uma amada e querida irmã que ela está lendo sobre alguns catecismos católicos, doutrinas católicas, a teologia católica, e ela gostaria de saber, porque ela estava lendo sobre o culto aos santos, o culto a Maria, né, a veneração aos santos, e surgiu uma pergunta, né, e com a pergunta a dúvida, né? O que é, ela leu também esses termos, o que é protodulia, dulia e hiperdulia? Vou repetir, o que é protodulia, dulia e hiperdulia. São termos teológicos, né, que a igreja usa. Você pode até ficar um pouco confuso, mas são fáceis de se entender e fáceis de explicar. E antes de nós respondermos essas questões, eu gostaria de pontuar aqui que não estou atacando a igreja católica, nem os padres, nada disso. Eu vou responder e falar a respeito da crença, da teologia, que eu discordo totalmente. Nós, protestantes, discordamos totalmente daquilo que a igreja ensina, né? Porque foge totalmente, completamente das Escrituras. Das Escrituras. Então, a primeira coisa, gostaria de pontuar. A segunda coisa, os teólogos católicos, eles fazem uma distinção entre adoração e veneração. Adoração, dizem eles, é exclusiva a Deus. Somente Deus recebe adoração, mais ninguém. Somente Deus é adorado, cultuado. E veneração é uma homenagem que eles fazem aos santos, a Maria e por aí vai. Só que o povão não sabe disso. O povão aí não sabe disso. Você vê idolatria escancarada a esses santos, enfim, petições, orações, súplica e por aí vai. Você vê pessoas pagando promessas, né, coisas assim absurdas, né? Nós respeitamos a fé das pessoas, mas não concordamos. Não concordamos, porque entendemos que não é bíblico. Não é bíblico. E agora, respondendo aqui essas questões, essas três questões, né, protodulia, dulia e hiperdulia, é muito simples de entender. Protodulia é o culto, é a homenagem, a veneração que se faz na Igreja Católica Apostólica Romana a São José. E não só na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Em outras igrejas também que tem esse viés. Fazem uma homenagem. É um culto voltado, uma homenagem voltada, uma veneração voltada a São José, o pai de Jesus. Ele não foi pai biológico de Jesus, mas pai de criação, que criou Jesus juntamente com Maria, sua esposa. Então, São José, ele é homenageado nesse culto. E vai muito mais além de uma homenagem, porque não é uma homenagem. As pessoas fazem orações a São José, as pessoas fazem pedidos a São José, as pessoas agradecem a São José pela porta de emprego, pelo milagre e por aí vai. Como se fosse ele que desse ou concedesse, né? Curasse a pessoa, abrisse a porta de emprego à pessoa, né? Fizesse o bem ou fez algum bem à pessoa. Então essas pessoas vão lá, são devotas desse santo e o veneram, o adoram. Essa é a verdade, esse é o termo aqui rasgado. O adoram e fazem procissões para ele, né? Fazem altas caminhadas, pagando promessa para ele. Então, o termo teológico que a igreja usa é esse, protodulia. O culto voltado, a homenagem voltada, a veneração voltada a São José. Dulia é o culto ou a veneração aos santos da igreja e aos anjos.
dulia é o culto, é a veneração, é a homenagem voltada aos santos da igreja e aos anjos. Aí você pega aí todo tipo de santo. São Bartolomeu, São Tomé, São Pedro, São Filipe, e por aí vai. Todos os santos da igreja, né, têm as suas homenagens. É o culto a eles, é a veneração a eles. E cada santo tem um dia, tá, que é comemorado de maneira específica, o seu aniversário, o seu culto e por aí vai. Para você que foi católico ou católica sabe disso. Você que ia à missa, você que conhece a igreja, conhece a liturgia da igreja, conhece o catecismo da igreja, sabe muito bem disso. Então, dulia é o culto voltado, é a homenagem voltada, é a veneração aos santos da igreja, que tem os seus dias específicos, né? E aos anjos. É isso que significa. Simples, né, de entender. E o último termo, hiperdulia, e aqui eu gostaria de focar um pouquinho mais, porque é importante, é o culto voltado, é a veneração específica, é a homenagem específica a Maria, a Virgem Maria, a Santíssima Virgem, que o culto a ela está acima do culto a São José e do culto aos santos e os anjos. Está acima. E Maria, quando você estuda a Mariologia, a teologia acerca de Maria, que a igreja inventou, que não é bíblica, a Bíblia fala de Maria, a Bíblia menciona Maria, mas não dos termos que são usados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Nós reconhecemos que foi uma mulher de Deus, nós reconhecemos que foi uma mulher separada, uma mulher simples, humilde, que reconheceu o seu papel. Maria é uma mulher importante, porque através dela veio o Salvador do mundo, veio o Messias. Mas importante não é Maria, importante é o Filho de Maria. As homenagens do Novo Testamento não são a Maria. O culto não é a Maria. A veneração não é a Maria. É a Cristo Jesus, o Filho de Maria. Que a tradição da igreja, vários bispos que entraram, que não eram convertidos, pagãos, perverteram isso. Mas aqui não dá para nós abordarmos sobre isso, senão o vídeo ficaria muito longo. Então, hiperdulia é o culto voltado a Maria. E é interessante porque se você pega o catecismo da igreja católica, você vai ficar abismado, porque eles falam que não, Maria não é uma deusa, Maria não chegou a esse nível de ser uma deusa. Mas se você ler, é praticamente uma deusa, se tornou uma deusa. E o catecismo oficial da igreja, gostaria de citar aqui rapidamente algumas partes do catecismo que fala acerca de Maria, a devoção a Maria, a oração a Maria. Porque no catecismo deve-se orar a Maria e aos outros santos. E Maria tem uma posição especial, porque tem até aquele famoso ditado, né? Pede a mãe que o filho dá. Você pede a Maria, você ora a Maria, você roga a Maria, e ela pede a Jesus, o seu filho, e ele concede aquilo que você está pedindo. Pede a mãe que o filho dá. Olha que termo, é termo até bonito, né? Mas não é bíblico. Não é bíblico. Então, o catecismo oficial da igreja, você pode pesquisar, está lá escrito que deve-se fazer orações, que deve-se fazer petições a Maria e aos santos. E lembrando que morto não ouve oração, morto não responde a oração, morto ele não abençoa ninguém, morto não abre porta de emprego para ninguém, não cura ninguém, porque está morto. O morto, ele não conhece nada daquilo que está acontecendo no mundo, porque morreu. Os santos morreram.
Maria está morta e sepultada. Acabou. Acabou. Então, está aqui, né, o catecismo da igreja. Eu gostaria de citar aqui a teologia sistemática do Wayne Grudem, né, a segunda edição revisada e ampliada, que eu fiz aqui 2 vídeos, 2 reviews, falando dela de maneira específica. Se você não assistiu, assista, que é uma obra maravilhosa, né? E diz assim o Wayne Grudem, citando o Catecismo da Igreja Católica, na página 1183. Deus, oração e adoração. O culto. Aí ele faz aqui, ó, ele coloca aqui. Deve-se orar a Maria e aos outros santos, citando o catecismo oficial da igreja. Diz assim o catecismo: começando com a cooperação singular de Maria na obra do Espírito Santo, as igrejas desenvolveram sua oração para a Santa Mãe de Deus. Em incontáveis hinos, então tem hinos a Maria, declarações a Maria, vixe, por aí vai. Expressando essa oração, 2 momentos habitualmente se alternam. O segundo confia as súplicas e os louvores dos filhos de Deus à Mãe de Jesus, porque ela agora conhece a humanidade que nela o Filho de Deus assumiu. Aí ele continua: Maria é orante, é aquela que ora, perfeita figura da igreja. Olha só, quando oramos a ela, estamos aderindo com ela ao plano do Pai. Podemos orar com ela e a ela. A oração da igreja é sustentada pela oração de Maria e está unida com ela em esperança. Totalmente herético e totalmente sem fundamento bíblico, mas é a tradição da igreja, que envolve Maria, a hiperdulia, o culto a ela. Então, orar a um morto, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Continuando aqui, rapidamente, você também tem, tá, Maria, isso é o catecismo oficial da Igreja Católica, em relação a Maria. Maria como mediadora com Cristo. Maria como mediadora com Cristo. Abre aspas aqui, citando o catecismo da Igreja. Olha só. Maria, portanto, a Santíssima Virgem, ela é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, benfeitora e mediadora. Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, benfeitora e mediadora. O morto pode ser advogado de alguém? Não. Morto pode auxiliar alguém? Não. Morto pode fazer o bem a alguém? Benfeitor? Não. Morto pode ser mediador? Não. O único mediador entre Deus e um homem é Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,4. Não é Maria. Jesus não disputa com Maria o título ou a função de mediador. Não existe 2 mediadores, Maria e sua mãe. Não, é só Jesus. Então esse é o catecismo da igreja. Você ora a Maria, você pede a Maria, ela é sua advogada, ela é a sua protetora, é a sua benfeitora, auxiliadora, mediadora. Isso é idolatria. Então Maria chega ao aspecto ou aspectos de uma deusa. Isso envolve a hiperdulia, ao culto, o culto específico a ela, a veneração a ela, a homenagem a ela. E isso é totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. E mais um detalhe sobre Maria, que eu gostaria de citar aqui para vocês. Mais um detalhe que eu gostaria de citar aqui para vocês, que é importante, né, nós falarmos sobre isso. Existe aproximadamente 4 dogmas em relação a Maria, a Virgem Maria, na Igreja Católica. 4 dogmas. E aqui rapidamente. O primeiro dogma é o dogma da sua maternidade divina, porque ela é mãe de Deus, ela é mãe do Salvador, ela é mãe de Cristo, é mãe do Messias. Então o primeiro dogma
é a sua maternidade divina. O segundo dogma é a virgindade perpétua de Maria. Para a Igreja Católica, Maria foi virgem até a sua ascensão aos céus. Maria, ela foi virgem até a sua ascensão ao céu. José nunca teve relações sexuais com Maria. E quando os evangelhos mencionam que Jesus teve irmãos, na verdade, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, não são irmãos no sentido biológico, mas são os parentes de Jesus. São os primos de Jesus. São primos, são parentes, não são irmãos. E isso nós sabemos que é um erro. Maria foi virgem até Jesus. Até Jesus. Depois ela teve relações sexuais com seu esposo, é evidente, José, e teve outros filhos, como mostram os evangelhos. Então é o segundo dogma, o dogma da virgindade perpétua de Maria. O terceiro dogma em relação a Maria é a sua imaculada conceição. Imaculada, uma pessoa imaculada é uma pessoa que não tem pecado, uma pessoa que não tem mancha, que não tem ruga, que não tem erro. Então Maria não teve pecado. Olha só a loucura que isso chega. Maria era maculada, ela era pecadora. Maria não é imaculada, nunca foi, como nenhum ser humano é. Então veja os desdobramentos dessa doutrina, a Imaculada Conceição de Maria. E o quarto e último dogma é o dogma famoso e conhecido também como o dogma da Assunção de Maria. O dogma da Assunção de Maria, que no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII proclamou esse dogma, falando que Maria não morreu, Maria não experimentou da morte, Maria foi assunta aos céus, ela foi arrebatada aos céus. E isso aí não tem base nenhuma, não é bíblico, é totalmente herético. Então, Maria, assim como Jesus, não experimentou da morte. Está lá juntamente com seu filho, auxiliando, advogando, mediando, porque ela foi assunta aos céus. 1º de novembro de 1950, o Papa proclamou a bula papal, né? Dizendo que Maria ela não experimentou da morte. Porque há uma diferença muito grande, né? Para nós, cristãos, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, é a Escritura. Para a Igreja Católica, não. É a Bíblia, o magistério, juntamente com o Papa, tá? E a tradição da Igreja. A tradição e o magistério estão de pé ou em pé de igualdade com a Escritura. Nós repudiamos isso. Para nós é só a Escritura, somente a Escritura, mais nada. Então está aqui a resposta à pergunta que a nossa querida e amada irmã nos fez. Amém? E se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta, deixe aqui nos seus comentários, nós estaremos selecionando e na medida do possível respondendo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus continue derramando as copiosas bênçãos celestiais sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, sobre tudo aquilo que você colocar a mão, que Ele continue derramando essas bênçãos preciosas e maravilhosas. Graça e paz a todos. Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos vídeos, querendo Deus.